Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras das sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observando como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero, mais uma vez, com muito carinho, acolher você que vem rezar com a gente, os irmãos que são nossos paroquianos, os irmãos que vêm de outras paróquias para celebrar com a gente esse domingo, na alegria do nosso encontro, de família dos filhos e filhas de Deus, que vem louvar o Senhor. É como quando a gente vai, domingo ao meio-dia, visitar na casa da mamãe, para almoçar com a mamãe. A gente vem visitar a casa do nosso pai, quando vem à missa, estar na mesa com ele e nos reunir com os nossos irmãos todos, os cristãos, os batizados. É um grande encontro, é uma grande festa, é uma alegria. Muito bom ser cristão, muito bom ser católico, muito bom ter esse encontro semanal na casa do Senhor, em torno da mesa com o Senhor. É bom demais. E hoje, filhos queridos, a liturgia, ela nos traz a história de 2 viúvas, em 2 contextos um pouquinho diferentes, num mesmo plano histórico, mas uma das viúvas da primeira leitura é do primeiro livro de Reis, e aí são muitos séculos antes de Jesus Cristo, e a segunda viúva do Evangelho de Marcos é do tempo de Jesus, mas o contexto daquele tempo é de uma sociedade machista. A mulher não tem valor, é Jesus que vai dando uma moralzinha para a mulherada depois, se não fosse Jesus é que coloca a mulher na cena, Jesus é que vai valorizando. Quando a gente vê também essa situação, porque aquele contexto histórico, sem previdência social, as viúvas que não podiam trabalhar, não podiam ter uma renda própria, elas eram sempre sustentadas pelos seus esposos e seus pais. Então a mulher casa, vai viver com o marido, é o marido que vai sustentá-la. Ela fica viúva, vai mendigar. Essa beleza da igreja, que depois a igreja que começa a abrir os asilos para abrigar os idosos e os viúvos e viúvas, a igreja que vai ter depois as casas, as creches para acolher as crianças órfãs, Os pobres da Bíblia são as viúvas e os órfãos, os abandonados. Então, naquele contexto da primeira leitura, a viúva de Serepta de Sidônia é uma viúva que está lá com o seu filhinho pequeno. Ela começa a olhar a sua despensa, não tem mais comida, e naquele contexto histórico ela vai passar necessidade. Ela não tem o que fazer. Naquele ambiente que ela vive, naquela situação, ela não tem a quem recorrer. Então o que ela pensa? Nós acabamos de ler no texto da primeira leitura do primeiro Reis. Ela diz assim: eu só tenho esse punhadinho de farinha, só tenho esse fiozinho de azeite, de óleo. Eu vou fazer um pãozinho, que é o que dá para fazer, para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos esperar Esperar o que, filhos? Olha, que bênção que você prestou atenção na leitura. Agora pensa na situação dessa mãe e viúva.
não tem mais nada, não tem a quem recorrer, não tem o que fazer. Ela vai fazer com aquilo que resta dentro de casa um pãozinho para ela e para o filho, comer e esperar a morte. Esperar a morte, filhos, tu não tem mais o que fazer. Tu está diante de uma situação, tu olha e tu não vê luz no fim do túnel. Tu não tem a quem recorrer, não tem uma pessoa que tu possas pedir ajuda, não tem um lugar onde tu possas ir. Quando a pessoa ela espera a morte, ela não tem solução, ela não tem saída, ela está no fim da linha, e aquela mulher estava no fim da linha. Ela vai comer a última farinha que tem, o último azeite que tem, e esperar a morte. Não tem mais solução para ela, ela não tem mais não tem mais esperança. Porém, filhos queridos do meu coração, se a gente folheia umas páginas para trás ali, desse capítulo que nós lemos hoje de Reis, alguns capítulos anteriores, Deus está falando com o profeta Elias, e ele diz a Elias assim: Elias, dirige-te até Serepta na Sidônia, tu irás à casa da viúva e anuncia para ela que existe um Deus que, como a gente cantou no Salmo, um Deus que cuida do órfão e que ampara a viúva, um Deus que não desampara os seus, um Deus que cuida dos oprimidos. O Elias não entendeu nada, mas ele pôs-se a caminho, deserto adentro, e chegou em Serepta e encontrou a casa da viúva, e anunciou para a viúva esse Deus, e disse para ela: olha, existe, tem um Deus que cuida das pessoas fragilizadas, tem um Deus que dá uma luz no fim do túnel, tem um Deus que apresenta uma solução onde você não vê, tem um Deus que consegue mostrar para você uma alternativa quando você não enxerga essa alternativa, e tem um Deus que cuida de você mais do que as pessoas cuidam. Você está desesperada porque tem gente que te abandonou, porque você não tem seres humanos para você recorrer, mas há um Deus que te ama. Aquela viúva ouviu a fala de Elias e ela entendeu, e Elias disse: é um Deus que ampara as viúvas. Ela era uma viúva. É um Deus que ampara os órfãos. O filho dela era um órfão de pai. Ela acreditou. E daí o que ela fez? Então ela pegou o pãozinho e dividiu em 3 partes. Ela acreditou nesse Deus que o Elias estava anunciando. E olha o que acontece. Ela olhou para a vasilha e disse: opa, será que eu estou enganada? Porque continua tendo farinha ali dentro, vou fazer mais um pãozinho. E fez outro pãozinho. E ela olhou para a vasilha de óleo e ainda tinha óleo, e ela continuou fazendo pão, continuou fazendo, e eles continuaram comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo. Ora, a viúva fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele, o profeta, ela, a viúva, seu filho, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Porque aquela mulher acreditou naquele Deus que Elias anunciou, que nós cantamos no Salmo: o Senhor que é fiel para sempre, o Senhor que faz justiça aos seus oprimidos, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor que faz erguer-se o caído, o Senhor que ama aquele que é justo, o Senhor que ampara a viúva, o Senhor que ampara o órfão, o Senhor que traz vida e que mostra a salvação. Ela acreditou, e eles foram comendo e comendo e comendo, e não faltou farinha, porque ela teve fé nesse Deus. Agora, olha uma coisa, filhos amados do meu coração, Deus não encheu a vasilha primeiro, entende isso, filho? Ela não olhou para a vasilha e de repente a vasilha estava cheia de farinha e daí ela partilhou. Não, a fé dela chegou antes. Ela deu do último punhado de farinha que tinha, ela deu da última gotinha de azeite, e aí a vasilha se manteve cheia de farinha e o frasco cheio de óleo. Muitos de nós, às vezes, filhos amados, a gente faz um inverso, e a gente quer que Deus encha primeiro.
quando a jarra estiver cheia de farinha, quando a vasilha estiver cheia de óleo, aí eu vou. Olha, não é assim a ação de Deus, porque Deus quer ver o quanto que nós confiamos nele, o quanto que nós cremos. Veja a segunda viúva do Evangelho, já é dos dias de Jesus. No templo, continua aquele estado de opressão da mulher, aquela sociedade machista, a viúva continua sendo abandonada, vai mendigar para poder comer, não vai ter esperança diante dos seus olhos, porque ela não tem a quem recorrer, e as pessoas estão todas no templo, e há no templo, você observa, aqui no momento da coleta, os servos passam com a cestinha, você coloca sua moedinha, e depois os servos vêm pelo corredor e depositam aqui aos pés do altar, aquele vasinho, aquela cestinha com as cestas, com a oferta que você colocou. No templo era assim, havia lá no templo os vasos para colocar as ofertas, e as pessoas iam colocar a oferta. Havia moeda, nota, dinheiro de nota na época do templo? Não. Havia cartãozinho de crédito? QR Code para você fazer o Pix? Não, né? Só tinha o quê? Moeda. Aí as pessoas iam no templo e colocavam moeda dentro daquele vaso. Os muito ricos enchiam a mão de moeda, colocavam naquele vaso, dava aquele barulhão da moeda caindo. Nem sei como é que é o barulho de moeda caindo, sei lá. Caía e fazia barulho. E quando era uma oferta muito grande, havia um funcionário do templo que ficava do ladinho ali com uma trombeta. E quando era muita oferta, tocava a trombeta para todo mundo ver que alguém tinha dado uma oferta muito volumosa. Tanto que tem um texto do Evangelho, onde Jesus ensina, ele diz: quando deres tua oferta, não toques a trombeta. Não fique sabendo a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Mas no templo era assim, tocava a trombeta. E aí Jesus diz: muitos desses que oferecem uma mãozinha cheia de moedas, são eles que destroem a casa da viúva. A opressão que eles colocam sobre os mais pobres, os impostos que cobram, a opressão impede às vezes os menores de trazer sua oferta no templo. E aí eles enchem a mãozinha de moeda, moeda da opressão, moeda que não é uma moeda justa muitas vezes, e enchem para ser reconhecidos, para ouvir o toque da trombeta, para ser aplaudido e reconhecido como gente generosa. Só que Jesus estava no templo e ele viu que entrou uma viuvinha, muito humildemente, pelo corredor do templo, chegou e depositou no templo, sem fazer barulho nenhum, 2 moedinhas, as 2 moedinhas que ela tinha. Jesus viu. Mais alguém viu? Alguém tocou trombeta para essa mulher? Não. Jesus perguntou para os discípulos: vocês viram a oferta da viúva? Nem os discípulos haviam visto, nem eles notaram, mas Jesus notou. Porque Jesus, filho, ele tem essa capacidade de perceber aquilo que você doa de coração. Jesus, ele tem a capacidade de perceber aquilo que está dentro do teu coração. Jesus, ele tem a capacidade de notar aquilo que é o teu desejo, aquilo que é a tua verdade. Jesus estava no templo, olhando o comportamento das pessoas. Não estava lá para fiscalizar, estava para amar as pessoas. Por isso que ele notou a viúva, e daí ele chama a atenção das pessoas que estão lá, e eles dizem para as pessoas: olha, eu digo para vocês, essa viúva deu mais do que os outros todos. Como que deu mais do que os outros, Senhor? Os outros deram punhados de moedas, tocaram as trombetas para eles, ela deu 2 moedinhas, ninguém nem ouviu o barulho. Aí Jesus diz: mas os outros deram o que sobrava, e ela deu o que tinha. Veja que a palavra hoje fala para a gente muito mais do que de dinheiro, filhos. Não é só a oferta que a gente faz, é também
porque o apego à moeda, o apego ao dinheiro é avareza, isso é pecado. Quando a gente abre a nossa carteirinha na hora da coleta e olha lá, qual que é a menor notinha que eu tenho? Ah, menorzinha eu vou colocar ali. Às vezes podendo colocar uma um pouquinho maior. Veja, filhos, o padre só está falando do texto do Evangelho para a gente ver como é que é a nossa relação com Deus. Eu estou confiando mais no dinheiro ou eu estou confiando mais em Deus? Quando eu escolho a melhor, a menor, aquela que não vai fazer diferença, quando muitas vezes uma outra um pouquinho maior também não faria diferença para mim, no contexto que eu estou. Às vezes sim, porque cada um sabe onde aperta o seu sapato. Cada um sabe, mas a confiança no Deus, no Criador, e não nas criaturas. Aquilo que a viúva de Serepta fez, né? Partilhou, e depois ela foi vendo a vasilha se manter. Quando ela deu, a vasilha ia ficar vazia, ela não tinha de onde tirar de novo. A viúva entrega as 2 moedinhas, é tudo que ela tem. Para além do financeiro, para além do dízimo, para além da oferta, quando a gente diz, eu vou à missa quando eu tiver tempo, né? Eu vou tocar no ministério da igreja quando eu ficar aposentado, eu vou ser catequista quando eu ficar viúva. Ainda deseja que o marido morra para poder vir para a catequese. Ou viúvo, né? Não fica aqui falando só da mulher. Vou para a igreja quando eu ficar viúvo. Vou para a igreja quando os meus filhos crescerem. Eu vou quando eu ficar rico. Olha, a confiança, a nossa relação com Deus, qual é, né? A gente espera Deus encher a vasilha de farinha, ou a gente partilha mesmo porque a gente confia. A viúva de Serepta da Sidônia, ela confiou naquela graça de Deus. A viúva do templo em Jerusalém confiou. Aquele que dá o que sobra não está dando nada. Para Deus a gente não dá esmola. Para Deus não é esmola. Não é esmola de tempo, não é esmola de oração, não é esmola de dinheiro. Para Deus é aquilo que é bom, porque Deus dá para a gente o que é melhor, filhos. Deus dá para mim o melhor que Ele tem para dar. Veja o que a gente viu na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, né? Que também é uma outra catequese fabulosa aos Hebreus, porque sempre tem aquelas dúvidas. Padre, a gente pode falar com os espíritos, a gente pode falar com quem já morreu. Quando eu reencarnar, padre, eu vou reencarnar no rei, na rainha da Inglaterra, ou eu vou reencarnar numa lagartista, ou eu vou reencarnar num rinoceronte? A palavra de Deus mais uma vez mostra, por aquilo que Deus dá de melhor, nessa segunda leitura, que Deus não deu para a gente sobra, não deu para a gente a moedinha que sobrava, Deus dá para a gente o que tem de melhor. E aí a gente vê também que não existe essa história de reencarnação e nem de morrer mais de uma vez. Na carta aos Hebreus, que é uma maravilhosa catequese, capítulo 9, Cristo não entra no santuário feito por mãos humanas, mas Ele entra no próprio céu, na presença de Deus. Ele não vai para oferecer por si, como o sumo sacerdote, que a cada ano tem que renovar o sacrifício, uma oferta com sangue alheio, mas Ele vai oferecer-se a si mesmo. Veja, por isso o destino do homem é morrer uma única vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, Ele virá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam. Então Cristo não dá sobrinha da moeda. Cristo entra no templo, e aí também todo um contexto, né? Porque até aquele momento ali o sacerdote, ele oferecia como sacerdote da missa, né? Na missa o sacerdote faz a oferta por todos vocês, por todas as pessoas que estão na igreja. Quando a gente começa a oração eucarística, a gente diz assim, ó: orai, irmãos e irmãs, para que este meu e seu sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Então é o meu sacrifício e o seu, aceito por Deus. Aí você diz: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Você diz:
para que Deus receba pelas minhas mãos do sacerdote o sacrifício. Na época anterior a Cristo era assim também. O sacerdote entrava no templo para oferecer o sacrifício, era uma vez por ano, e ele levava o sangue alheio, o sangue dos cordeiros. Olha o cordeiro desenhado aqui na roupa do padre, cordeirinho aberto com sanguinho aqui, a ovelhinha. Ele enchia as talhas de sangue alheio, e ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde estava o templo, o propiciatório do templo, a calinha, jogava o sangue e passava o dia todo rezando, oferecendo incenso e o sangue em oração para perdoar os pecados. O que a leitura de Hebreus diz para a gente no capítulo 9? Jesus entrou no templo, não nesse templo feito de mãos humanas, mas no próprio céu, quando ele desce à mansão dos mortos. Aí ele entra no templo do céu, não é mais para oferecer, e ele vai como sacerdote, o Cristo, não para oferecer o sacrifício do sangue alheio, mas ele vai para oferecer o sacrifício do seu próprio sangue. Cristo não deu migalha, filho, você vai dar migalha? Cristo deu o que ele tinha, a vida dele, o sangue dele, como aquela viúva deu o que ela tinha, as 2 moedinhas, como a outra viúva deu o que ela tinha, a farinha que estava no pote. Cristo não deu o que sobrava, não deu o que sobrava, ele deu o que ele tinha, ele deu o sangue dele. Por isso que o Cristo é o sacerdote, porque ele faz a oferta, e ele é o sacrifício, porque ele é o sacerdote que oferta a si mesmo. Ele é o sacerdote que oferta do próprio sangue, não do sangue alheio. Para que o quê? Para que todo aquele que morra, morra uma única vez, porque o Cristo já derrotou a morte, e aí sim, numa segunda vez, ele virá. Aí agora sobre nuvens, sobre poder, sobre glória, para reunir vivos e mortos. Se ele vem agora, ele nos encontra vivos, ele vai dizer assim, fica esperando aí, eu vou chamar os que já morreram. Ele chama quem já morreu, vem todo mundo, se reúne. Pô, beleza, quanto tempo que eu não te vejo, e aí, como é que vai? Agora vocês vão para lá e vocês para cá. É assim que vai ser, né? Desse jeitinho. O que a palavra de Deus hoje fala é confiar no Senhor, no Deus que ampara a viúva e o órfão, é dar o passo, é não ser apegado a dinheiro e nem coisa nenhuma material, é distribuir o seu bem, se Deus te dá, é não ficar olhando a notinha menor na hora de fazer caridade, é confiar no Deus da vida e acreditar e aprender com Jesus a dar do nosso melhor e não do nosso resto, não da nossa sobra. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna